Aqui quem vos fala é Thiago da Hora para Blender Web. E nesse primeiro vídeo tutorial iremos conhecer um pouco da interface e das ferramentas usadas em animação do Blender. Vamos conhecer também um pouco da manipulação da interface, seguidas de algumas dicas para você otimizar seu trabalho. Antes, gostaria de dizer que a animação é um trabalho árduo, porém, ao final, muito gratificante. Então, minha primeira dica é: anime-se. É isso mesmo. Teremos um longo caminho a ser percorrido. O nosso querido Blender será a ponte utilizada que nos levará a esse maravilhoso mundo da animação. Portanto, não leve dúvidas consigo. Caso tenha alguma dúvida, assista novamente os vídeos, entre nos fóruns, entre em contato conosco, use as apostilas disponibilizadas e faça os exercícios propostos. Iremos fazer o que for possível para que você saia daqui com o conhecimento necessário para criar suas animações. Então, a partir de hoje, estaremos caminhando juntos nessa ponte que nos levará a esse magnífico mundo da animação. Sem mais delongas, vamos ao nosso querido Blender. Se você já chegou até aqui, acredito eu, provavelmente já deve conhecer as principais ferramentas de utilização do Blender. Caso não as conheça ainda, você pode assistir os nossos vídeos tutoriais sobre Blender básico, ministrado pelo instrutor Webert Gonçalves. Para animar, você não precisa saber modelar, mas o conselho que eu deixo é que conheça pelo menos as ferramentas de modelagem, pois elas podem ser muito úteis na animação. Ao abrirmos o Blender, temos a sua interface padrão, que é constituída por uma 3D View, uma Timeline, uma janela Properties, uma janela Outliner e uma janela Info, que fica escondida. Essa janela passa algumas informações ao usuário, mas possui um rodapé com alguns menus importantes, muito úteis na manipulação e edição de objetos dentro do Blender. Vamos passear um pouco por dentro da interface, nos limitando às ferramentas que serão utilizadas em animação e, como dito antes, caso necessite, dê uma olhada nos tutoriais básicos sobre o Blender. Se utilizarmos esse modelo padrão para animação, estaremos estritamente limitados. É por isso que o Blender nos fornece uma poderosa interface, que a princípio parece ser simples, com poucos ícones, mas extremamente poderosa e altamente customizável. Você pode arrumá-la da maneira que desejar e necessitar, dependendo do fluxo de trabalho. O Blender ainda disponibiliza uma organização de janelas padrão para animação. Para alternarmos entre a interface padrão e a interface de animação, vamos até o rodapé da janela Info e vamos clicar no botão Choose Screen Layout e assim selecionar a opção Animation. Veja que a interface muda. Você não necessitará, basicamente, trabalhar com essa interface padrão. Pode otimizá-la ou modificá-la da maneira que bem entender. Eu, particularmente, não uso a janela da maneira que está. Algumas janelas aqui, para mim, são desnecessárias, pelo menos a princípio, como a janela Outliner e essa outra janela 3D View. Para que você possa fechar essas janelas, você pode clicar nas barras oblíquas no canto superior direito de uma janela, segurar e arrastar na direção da janela em que se deseja fechar. Novamente, façamos o mesmo processo para fechar a janela 3D na visão de câmera. Então, temos uma interface mais otimizada. Essa interface padrão do Blender é constituída por uma janela Dopesheet, uma janela FCube Editor e uma janela Timeline, além de uma 3D View, uma janela Properties, a janela Outliner que fechamos há pouco e uma janela 3D na visão de câmera. Você pode ainda
enquanto estiver trabalhando com keyframes, fechar a janela de edição de gráficos, a F-Cube Editor, e quando estiver trabalhando com gráficos, fechar a janela de gerenciamento de keyframes, a Dope Sheet. Isso serve para otimizar a tela. Além de, quando você tem uma animação complexa, com muitos keyframes e curvas, deixa a interface mais lenta. Por isso, a necessidade de deixar otimizado, além de reduzir a poluição visual. Outra dica é, quando estiver trabalhando com animação, utilize sempre mais de uma janela. Por quê? Porque uma animação 3D não acontece apenas em uma ou duas dimensões, pelo menos não a maioria. É sempre interessante você trabalhar com mais de uma vista 3D. Para isso, nós temos os atalhos de visualização também, onde você pode usar uma janela e estar alternando entre esses atalhos. Não se limite a trabalhar apenas com uma visualização, pois o que acontece? Você faz o movimento e pode acabar achando que ele está correto. Pode ser que sim, na vista em que você está vendo no momento, mas ao modificá-la, você pode ver que não está tão correta quanto você imaginava. Algumas das ferramentas de visualização do Blender podem ser acessadas a partir do teclado numérico, como por exemplo a visão frontal, teclando D1, onde você pode verificar a partir do canto superior esquerdo dessa janela e pode ver ainda o tipo de projeção dessa janela, que está em perspectiva. Você pode alternar entre perspectiva e ortográfica teclando 5 do teclado numérico. Portanto, temos 1 para a visão frontal, 3 para a visão lateral direita, 7 para a visão de topo e podemos ainda ter as vistas opostas. Segurando Ctrl e teclando 1 temos a vista posterior. Segurando Ctrl e teclando 3 temos a vista lateral esquerda. Com Ctrl ainda selecionado e teclando Insert temos a vista por baixo. Temos ainda uma sétima vista que é chamada de vista de usuário. Ela pode ser acessada através das teclas 2, 4, 6 e 8, onde temos as setas no teclado numérico, que fará com que o objeto gire em torno de um eixo de visão. Por exemplo, teclando em 4 temos um giro para a direita e em 6 um giro para a esquerda, baseado na visualização. Temos um giro no eixo X, aqui no nosso caso, teclando em 2, onde ele vai girar para cima, e temos um giro para baixo, teclando em 8. Podemos ainda alcançar a vista de usuário clicando com o botão do meio do mouse e criando uma vista aleatória. Os outros botões do mouse servem para selecionar objetos, botão direito, e o botão esquerdo serve para posicionar o cursor 3D, que é esse cursor em forma de alvo. Esta é uma importante ferramenta usada no Blender. Ela serve como ferramenta de precisão, além de ser usada como indicador para a adição de novos objetos. Então é isso. Nessa primeira videoaula, conversamos um pouco sobre animação dentro do Blender e mostramos algumas das ferramentas de visualização e modificação de interface. A partir do próximo tutorial, iremos conhecer as ferramentas de transformação, que são basicamente as principais ferramentas usadas para animação. Então é isso aí, até lá!